Um tabuleiroídia interferiu no julgamento de um caso de 2 assassinatos que aconteceram em 1993. Mas diferente dos casos em que os assassinos culpam o tabuleiroídia pelos assassinatos, tipo, o tabuleiro me mandou fazer, ou uma entidade maligna me mandou fazer. Nesse caso aqui, o Ouija se encaixa de uma forma que eu nunca vi antes. E outra, procurei aqui no YouTube sobre esse caso e não achei nenhum vídeo falando, acho que é um caso bem desconhecido mesmo, mas muito interessante. E no vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre esse caso criminal barra sobrenatural. Mas antes, deixa eu me apresentar. Oi, gente, eu sou a Baby e nesse canal você vai encontrar muitos casos bizarros e misteriosos, filmes de terror e histórias sombrias e macabras. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal, deixa seu like aqui, deixa seu comentário e também me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana pelo menos 2 vídeos longos. O Harry e a Nicola Fuller eram um casal recém-casado que vivia na cidade de Wadhurst, na Inglaterra. O Harry tinha 45 anos e era vendedor de carros, e a Nicola tinha 27 anos e trabalhava meio período em um shopping. As pessoas costumavam dizer que a Nicola era tímida e muito reservada, que ela demorava bastante para poder conseguir se abrir com alguém, mas que depois que ela se abria, ela virava amiga dessa pessoa para sempre e você podia contar sempre com ela. Já o Harry era meio que o oposto, ele era mais velho, né, e as pessoas achavam ele super simpático. Ele tinha toda aquela coisa de vendedor, sabe? Que sabe convencer, que sabe conversar. E ele meio que ajudava a Nicola a sair dessa concha dela. Segundo a família, ele era super protetor, carinhoso e vivia dando flores pra ela. Ele também era um homem muito educado, que abria as portas, dava presentes pra ela e tratava ela super bem. Mas tinha umas pessoas naquela cidade que não iam muito com a cara dele. Elas falavam que ele era meio trapaceiro e que ele não falava a verdade na hora de negociar os carros que ele vendia. O Harry e a Nicola se conheceram em junho de 1993 e se casaram em agosto, ou seja, foi super rápido, mas os pais ali da Nicola adoravam Harry. Ele trabalhava principalmente por telefone, fechando as vendas e combinando esses negócios, e quase sempre, por causa da época ali também, as vendas eram feitas em dinheiro em espécie, então por causa disso, ele sempre carregava uma boa quantia de dinheiro com ele. Bom, era um dia normal ali da semana e a Nicola estava se arrumando para poder ir num restaurante e encontrar com os amigos, e ela tinha combinado com o Harry que ele ia buscar ela lá e eles iam voltar para casa juntos. Nessa mesma noite, o Harry recebeu um telefonema e na ligação ele meio que combinava um encontro no dia seguinte com um cara chamado Steve, e esse encontro estava sendo marcado para de manhã bem cedo, o que era bem estranho porque o Harry não costumava acordar cedo. Tudo aparentemente ocorreu normalmente naquela noite para os dois. Na manhã seguinte, bem cedo, um carteiro passa em frente à casa e vê um carro saindo dali em alta velocidade. Meia hora depois, algumas testemunhas veem 2 homens caminhando até a casa, mas não se sabe se eles ficaram muito tempo ou se eles saíram logo depois. Mais um tempo depois, o Harry sai de casa e às 8h34 da manhã, câmeras de segurança de uma loja que tinha próximo dali registram ele e poucos minutos depois ele volta para casa. Nisso, a mãe da Nicola liga para ela entre 8h45 da manhã e 9 horas, mas não tem resposta e mesmo assim continua insistindo ali na ligação. Horas se passam, a Nicola não comparece no trabalho dela, o que era bem estranho, então os pais dela resolvem ligar para a polícia ir lá na casa deles checar se tinha acontecido alguma coisa. Quando eles chegaram na casa, tava tudo escuro e silencioso. E no chão tava o corpo da Nicola e do Harry, ambos baleados. A Nicola tava no quarto e o Harry tava na lavanderia. A polícia também achou um pó branco cobrindo o corpo do Harry e de início eles acharam que poderia ser alguma drugs ali, mas eles fizeram um teste e na verdade era só açúcar de confeiteiro. O Harry levou 1 tiro e a Nicola levou 4. E olha que bizarro, gente. A Nicola chegou de ligar para o serviço de emergência para poder pedir ajuda e a gravação dessa ligação tem mais ou menos 6 minutos. A polícia disse ter ouvido gritos, passos, movimentos de alguma coisa mexendo na gaveta e até um tiro. Mas nenhuma viatura foi enviada porque o atendente, gente, achou que fosse um trote de uma criança. Então ele resolveu
simplesmente ignorar. Isso obviamente não fez o menor sentido e o pai da Nicola inclusive processou o serviço de emergência. A resposta deles foi que o operador ali da ligação estava muito abalado e que eles iam conduzir uma investigação interna e qualquer indenização que fosse feita ia ser tratada via advogados. O operador alegou ter confundido os gritos e os tiros com ruídos de criança. Uma vizinha também contou ter ouvido disparos às 9 horas da manhã, mas ela só ligou os pontos depois que ela ficou sabendo do crime. Logo, a polícia encontrou a gravação daquela ligação do Harry com o Steve, porque, por motivos desconhecidos, o Harry gravava todas as ligações que ele recebia. Bom, a polícia escutou aquela ligação, aquele áudio, e resolveu não divulgar por um tempo para poder proteger a investigação, mas depois resolveu liberar a gravação para a mídia. Nela, o homem, o Steve, falava uma coisa tipo: "Passei aí ontem à noite, blá blá blá", e combinava esse encontro para amanhã do dia seguinte. Os investigadores então pedem para que aquele homem por trás da voz se identifique à polícia, mas ninguém aparece. A polícia estava bem convicta de que o Harry e a Nicola conheciam o assassino, mas faltavam provas ali e suspeitos também. Ao investigarem mais a fundo quem conhecia o Harry, surgiram relatos de que ele mentia muito, principalmente sobre dinheiro. Ele costumava ostentar e aumentar a quantidade de dinheiro que ele tinha. Por exemplo, ele falava que tinha 40 mil euros, quando na verdade ele tinha 4 mil euros. E ele também ficava mostrando a quantidade de dinheiro que ele tinha, tipo aqui, olha aqui esse bolo de dinheiro, olha essa quantidade enorme. Acontece que quando aquele áudio foi ao ar pra mídia, um amigo do Steve ligou pra ele e falou assim: "Tô reconhecendo sua voz, é você, não quero me complicar, vai lá e fala com a polícia". E aí, depois disso, o Steve foi falar com a polícia. E confirmou que tinha combinado de encontrar o Harry naquela manhã, mas ele foi até a casa dele, bateu na porta e ninguém atendeu, então ele foi embora. A polícia perguntou pra ele se ele ia ter se apresentado se aquele áudio não tivesse sido vazado, e ele falou que não, o que foi muito suspeito, mas ele disse que era porque ele achava que não era relevante. Quando questionado sobre armas, ele disse que tinha uma espingarda, um revólver e 3 pistolas e que era membro de um clube de tiro. Depois do depoimento, o Steve Young foi preso porque ele admitiu que estava ali na cena do crime, ele mentiu e uma das armas dele possuía o mesmo calibre da arma que foi utilizada no crime. Na casa dele, em que ele morava com a esposa e 2 filhos, encontraram uma prensa para recarregar munição. Ele disse que recarregava os cartuchos para poder economizar, só que esses projéteis que ele fazia em casa tinham as mesmas marcas dos projéteis encontrados na cena do crime. A polícia também descobriu que o telefone do carro do Steve tinha ligado para a casa do Harry e da Nicola na manhã do assassinato, e que ele também tinha levado o carro para conserto depois disso. O Steve depositou 6 mil euros na própria conta um dia depois dos assassinatos. E a polícia sabia que o Harry guardava pelo menos 13 mil euros que estavam sumidos ali da casa. Foi então que descobriram que o Steve usava prêmios de seguros dos clientes para poder pagar contas pessoais e que ele estava falido. Mas agora, de repente, ele tinha dinheiro. Ele até falou que esse dinheiro que ele tinha conseguido eram umas economias que ele tinha guardado em casa, mas isso não condizia com a situação que ele estava, que era de pedir empréstimo para os amigos e desesperado e pedindo ajuda para quem ele conhecia. Revistando a casa, eles acharam uma pistola 9mm debaixo da cama do filho dele. Ele afirmou que aquela arma ali era ilegal e que achava seguro deixar debaixo da cama do filho dele porque as crianças não iam mexer naquilo. Gente, que cara burro, né? Frio e sem emoções nos interrogatórios, o Steve ganhou o apelido de Iceman, ou o Homem de Gelo. A arma do crime nunca foi localizada, mas os projéteis coincidiam com aqueles que ele fazia. O caso foi a julgamento e todas as provas, incluindo a gravação, foram apresentadas. O Steve Young, com 35 anos, foi condenado por duplo homicídio qualificado do Harry e da Nicola, como motivação o roubo. A polícia acredita que o encontro marcado sobre o carro era um pretexto para o Harry ter uma grande quantidade de dinheiro em espécie
e o Steve poder roubar ali. Mas é aí que vem uma reviravolta sobrenatural nesse caso. O Steve, gente, recorreu da condenação, alegando que os jurados tinham ido para um hotel, enchido a cara e usado um tabuleiro Ouija para tentar ter contato com os espíritos do Harry e da Nicola e perguntar para eles quem que era o assassino. Olha que ideia boa, gente. Eles colocaram o copo ali em cima do tabuleiro e, segundo eles, o espírito do Harry respondeu que o Steve Young tinha matado ele e que era para os jurados votarem culpado no dia seguinte. Eles também perguntaram como tinha sido essa morte e o tabuleiro respondeu shot, ou seja, tiro. Embora isso tenha acontecido na noite anterior do julgamento, o júri afirmou que isso não influenciou o veredito. Mas o Steve ganhou o recurso e conseguiu um novo julgamento um mês depois. O segundo julgamento durou 5 semanas e o Steve foi considerado culpado de novo e condenado a 2 sentenças de prisão perpétua. Gente, eu achei esse caso muito interessante porque, assim, quase que um possível assassino, né, de acordo com as provas, conseguiu escapar ali, né, se safar, porque esse júri foi completamente irresponsável de fazer isso. E eu fui procurar saber, né, como que o Steve tá agora, se ele tá vivo, se ele tá preso, se ele tá solto. E eu não consegui achar muitas informações, mas eu achei esse artigo aqui. O artigo se chama Justice for Stephen Young e foi publicado em 2012 e diz que o Steve era um homem de bom caráter e um grande aconselhador financeiro, e que todo esse processo que estava sendo movido contra ele alegava que ele tinha agido sozinho por questões financeiras. Mesmo assim, o Steve sempre se declarou inocente. Ainda segundo o artigo, uma peça-chave da investigação era a ligação que a Nicola fez para o serviço de emergência. A gravação captou ruídos de fundo e o entendimento era de que se ouvia só uma pessoa fazendo barulho no fundo. A presença de uma segunda pessoa nunca foi descartada, mas era meio que tratada como uma hipótese remota. Só que utilizando uma tecnologia de ponta, um perito nos Estados Unidos analisou minuciosamente essa gravação e concluiu com razoável certeza científica que 2 pessoas estavam presentes ali no momento dos assassinatos. Essa revelação ia ser motivo lá em 2012 para um pedido urgente de revisão de caso, para que assim as investigações reabrissem e a condenação fosse alterada. O Simon McKay, advogado do Steve, afirmou o seguinte: "Essa nova prova é um grande avanço. Espero que leve à correção de um dos erros judiciais mais notórios do sistema criminal." Ele também acrescentou: "É interessante notar que, no dia dos assassinatos, uma estudante viu 2 pessoas do lado de fora da casa dos Fuller, mas seu testemunho foi descartado como pouco confiável. Esse novo material sugere que o que ela viu naquela manhã pode ter sido preciso." O Simon ia pedir uma revisão completa do caso e também declarou: "Minha prioridade é conseguir a absolvição do Steve. Ele está preso há quase 19 anos e também convencer as autoridades a verificar se avanços na tecnologia e na ciência podem agora ser usados para descobrir a identidade do verdadeiro ou dos verdadeiros assassinos." E aí, gente, não achei mais nenhuma informação depois disso. Se ele tá vivo, se ele tá preso, se ele já saiu da cadeia, se deu certo essa revisão de caso, não sei. Se ele estiver vivo, ele tem 67 anos hoje em dia. Pois é, será que ele é culpado ou inocente? E esse júri, gente, o que vocês acharam deles terem usado um tabuleiro Ouija para poder perguntar quem era o culpado? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso. E se você gosta de conteúdos assim, considere se inscrever aqui no canal e deixar seu like também para poder me ajudar e eu voltar com um tanto de vídeo novo aí para vocês. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.